Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de
exaltamos Deus, e não há outro melhor. Só Tu és o exaltado, só Tu és o exaltado. Jamais haverá outro, jamais haverá outro. Seu nome tem todo o poder, Seu nome tem todo o poder, e nós Te exaltamos nessa noite, e Te exaltamos nessa noite, e declaramos que Tu és santo, e Te Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. Oi! Sejam bem-vindos à Igreja Batista Renovada. Nós amamos servir e queremos você em um dos nossos cultos presenciais. Todas as terças-feiras nós temos a Terça do Avivamento. Na última terça de cada mês temos a entrega do Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Às sextas-feiras temos o Conexão Teens. Sábado é dia de Conexão Jovem às 20 horas. E lembrando você que as nossas programações da semana começam às 20 horas. Toda primeira semana de cada mês temos orações aqui no templo, das 6 às 7 da manhã. Todas as sextas-feiras temos oração no monte. Mobilize a sua rede e participe. Participe de um dos nossos cultos no domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30. E queremos receber você em um dos nossos cultos presenciais. Aleluia. Mateus 13:33. A Bíblia diz, mesmo assentado como vocês estão, e contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração. Por favor, baixe a sua cabeça. Vamos estar orando neste momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua presença. Fala conosco. Todo o nosso ser está pronto para lhe ouvir, e nós nos colocamos diante da Tua presença para que o Senhor tenha liberdade de falar e operar sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Meu querido, talvez nenhuma parábola tem sido alvo de tantas interpretações até radicais, divergentes entre si, como essa parábola do fermento. O fermento é um símbolo da maldade. O fermento é a influência penetrante do pecado, quer do diabo, quer da religião falsa, quer de uma política maliciosa. Mas o desenvolvimento também da maldade é símbolo dentro da palavra do Senhor a respeito do fermento, a influência penetrante do pecado. Isso nos faz entender que a palavra de Deus quer nos ensinar. O desenvolvimento da maldade também é relacionado ao fermento, respeitando cada intérprete que toma o fermento como símbolo do mal. Devemos afirmar que nesse caso não se deve entender somente dessa forma. Esse versículo, capítulo 13, versículo 33, nós percebemos o Senhor Jesus dando uma direção, dando uma orientação a respeito do fermento de uma forma totalmente diferente, apresentada tanto no Velho como no Novo Testamento.
Jesus aqui, ele foi ousado em alterar o sentido do símbolo do fermento. A parábola do fermento, o Senhor aqui compara o reino do céu como um fermento que uma mulher mistura em uma grande quantidade de farinha, e essa mistura resultou em uma fermentação da massa. E da mesma forma que o fermento penetra e se espalha dentro da massa, fazendo crescer, o reino de Deus se alastra pelos 4 cantos da terra. O reino de Deus vai sendo divulgado por mim, por você, né? Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que nós passamos pela vida dele por detalhes. Estava relembrando essa semana de um fato importante. Há muitos anos atrás, nossa igreja estava ajudando uma casa de recuperação em Guaíra. Eu era diretor do seminário lá e tinha 4 alunos apenas na casa de recuperação. 4 alunos. E aquela casa de recuperação, ela ficou aproximadamente 8 meses apenas. Depois, as pessoas que estavam liderando a casa de recuperação não deram continuidade. Mas durante esses 8 meses, a nossa igreja esteve presente auxiliando. O tempo se passou, isso foi em 99, 2000, uma coisa assim, lá para o ano 2000, 2001 aproximadamente. Os anos se passaram. Há 2 anos atrás, eu fui visitar o meu filho lá em Guaíra, ou lá em Sete Quedas, e eu passei por um banco. Passei por um banco para tirar dinheiro, porque meu filho gosta muito de dinheiro, irmãos. Gasta que é uma beleza. E eu passei, isso que ele nem ouviu, ainda bem. E eu passei pelo banco, e quando eu entrei no banco, tinha um rapaz fardado, de pé. E eu cheguei, entrei, fiquei no canto, e aquele policial olhando para mim. E eu falei, meu Deus, será que esse cara está achando que eu sou assaltante, né? Aí deu uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro, não tinha um negro dentro do banco, só eu. Falei, estou complicado agora, né? Aí eu levantei, perguntei para ele onde é o banheiro. Ele falou, direito aqui. Eu fui para o banheiro, mas eu fui com o objetivo até de orar, falando, Senhor, faz 10 minutos que eu estou nesse banco, esse cara não para de olhar para mim. Aí entrei no banheiro, e uns minutinhos depois eu saí. Quando eu saí, ele estava na porta. Quando ele estava na porta, meu coração gelou. Falei, agora ele vai pedir para fazer uma revista em mim. Ele olhou e falou para mim assim, o senhor é o pastor Gilversino? Eu falei, sou. O senhor não lembra de mim? Eu falei, não. O senhor, há muito tempo atrás, o senhor ajudava uma casa de recuperação, e eu sou um daqueles meninos que foi auxiliado naquela casa de recuperação. E eu louvo a Deus, porque desde aquele dia eu encontrei Jesus na minha vida, e eu sirvo o Senhor até hoje. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei para ele, cara, posso te dar um abraço? Ele falou sim. Aí eu dei um abraço nele, ele, umas lágrimas caindo no rosto, e eu saí dali glorificando a Deus. Por que eu estou dizendo isso? É a parábola do fermento. Parábola do fermento. O fermento, quando ele é misturado na massa certa, ele cresce. Ele cresce. E Jesus Cristo nos ensinou que o reino do céu é também sujeito às influências boas e más. A influência do fermento numa massa real é surpreendente. No entanto, o fermento que é invisível, quando está trabalhando de uma maneira poderosa, há uma influência real. E eu posso afirmar para vocês que essa influência ela é invisível, e pode ser tanto para o mal como para o bem. Tanto para o mal como para o bem. E o bem maior, a influência invisível na vida de um cristão, eu posso afirmar para vocês essa noite, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. O Espírito Santo é que trabalha. E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, nós entendemos literalmente que esse fermento do bom está dentro de nós. E eu venho aqui nessa noite. A última vez que eu preguei aqui foi de manhã, né? Mas lá no mês de fevereiro,
última semana de fevereiro, ou penúltima semana de fevereiro, foi a última vez que eu ministrei. E posso dizer para vocês que a influência do Espírito Santo é tão grande que eu sonhava pregando, eu sonhava em voltar a ministrar a palavra de Deus, porque aquilo que está sobre mim, aquilo que está sobre a sua vida, é a graça do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Meu irmão, você tem um fermento de Deus aí. Você tem um fermento de Deus aí. O fermento de Deus é o Espírito de Deus que está sobre o seu coração. Está sobre o seu coração. Palavra de Deus, querido, é sobre esse detalhe que eu quero falar com vocês essa noite. Sobre a boa influência, está ali. A boa influência, né, sobre a sua vida. E eu quero que você entenda que nesta noite o Senhor te trouxe aqui para que você possa entender que há algumas influências nesse mundo, e apenas uma influência que é boa, uma influência que é boa. E eu vou relatar isso para vocês essa noite, para que você entenda qual ou o que está te influenciando, que fermento está sobre a sua vida, que fermento está sobre a sua vida. Como cristão, o que está te influenciando? O que está te influenciando? O que está guiando você e levando a fazer as coisas que você faz? Quem está te influenciando? O que está sobre uma boa influência? Será que você está sobre uma boa influência ou você está sobre uma má influência? Eu quero que você nessa noite saia daqui entendendo: eu não posso caminhar mais sobre más influências. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Há 3 más influências visíveis que são em grandes partes desconhecidas e muitas vezes ignorada na vida do crente. A primeira má influência invisível sobre o cristão são os demônios. A segunda má influência invisível sobre o cristão é o mundo. E a terceira má influência é a carne. E eu não posso ser governado pelos demônios, não posso ser governado por esse mundo, e não posso ser governado pela carne. Quando as pessoas, queridos, não estão sendo influenciadas pela carne, pelos demônios, ou muitas vezes pelas questões desse mundo, estão sendo influenciados dia a dia. Paulo escreve a carta aos Gálatas, advertindo sobre a influência invisível e penetrante que estava afetando a igreja de Gálatas. Paulo explicou que esse fermento, ele disse que o fermento era um tipo de persuasão. Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 9, ele diz: vocês que corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento pode prejudicar a sua caminhada. Um pouco de fermento errado pode prejudicar a sua salvação. Um pouco de fermento errado pode te levar a tomar decisões erradas. Mas Deus nessa noite Ele trouxe aqui para que você entenda, para que você perceba que o fermento que tem que agir sobre a sua vida é o fermento do Espírito Santo, que vai fazer você expandir, que vai fazer você entender coisas melhores. É mais provável, querido, nesse contexto do apóstolo Paulo, de uma influência negativa na sua vida, é muito provável que muitas pessoas não crescem espiritualmente, porque está sendo influenciado de uma forma errada. Não está permitindo a ação, não está permitindo que a ação do Espírito haja sobre a sua vida. A influência do Espírito Santo na sua vida irá revelar a você a diferente área da sua vida que está sendo afetada. O cristão, querido, precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você irá permitir que o Espírito Santo de Deus possa influenciar a sua vida pelo poder do nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala muito bem a respeito de pessoas espirituais. Pessoas espirituais. O mais importante dentro de uma igreja são os cristãos espirituais. Você pode pensar e analisar que
Os empresários são muito importantes no mundo dos negócios, e é verdade. Os médicos são muito importantes, querido, no mundo da saúde, isso é verdade. Mas na igreja só é importante aqueles que são crentes espirituais, aqueles que discernem as coisas espiritualmente, aqueles que conseguem vencer a sua luta. Pastor, mas eu enfrento luta 24 horas, é verdade. A Bíblia diz: tende por grande gozo em passar por várias provações. Quando você passa por uma provação e vence essa prova, você cresce o seu nível espiritual diante da presença de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que lhe estou crescendo, e é um mandamento do Senhor. Se você, meu amado irmão, pensa que é uma pessoa espiritual, reconheça que você pode crescer muito mais diante da presença de Deus. Você deve procurar ser uma pessoa espiritual e viver sob a influência do Espírito Santo. Viver sobre a influência do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso vai mudar algumas coisas na sua vida. Mudar algumas coisas na sua vida. A influência da carne. A influência da carne. Uma pessoa carnal, meu irmão, ele é governado pelos seus 5 sentidos. Pelos seus 5 sentidos. Ele é governado pelo paladar, o olfato, o tato, a visão e a audição. O carnal, ele pode aceitar Jesus, frequentar a igreja, saber a verdade, mas não muda. Ele sabe que tem que mudar, mas ele não muda. Olha, ele pode viver assim dentro da igreja, como uma pessoa natural, tranquilo, há muito tempo. Ele entra, senta, assiste culto, vai embora. Para ele falar um palavrão, falar uma besteira, ofender pessoas é de uma hora para outra. Esse é o crente carnal. A influência da carne está dominando a sua vida 24 horas. A Bíblia nos fala de um homem assim, Nicodemos. O dia que ele encontrou com Jesus, em João capítulo 3, quando o Senhor Jesus falou que ele precisava nascer de novo, ele não entendia nada. Quando você fala para um cristão carnal, que você fala para ele que você precisa crescer espiritualmente, ele não entende. Ele fala: mas eu vou na igreja, meu irmão. O crente carnal, ele vem na igreja, ele assiste culto, muitas vezes dá dízimo, dá oferta, mas ele não quer mudança na vida. Ele fica estacionado. Ele conhece a verdade, sabe que Deus opera, sabe que Deus fala, sabe que Deus é presente na vida de um crente espiritual, mas ele não muda. O crente carnal, ele não cresce espiritualmente. A sua inclinação é só para as coisas da carne. Romanos 8,6, a Bíblia diz: porque a inclinação da carne é a morte. A inclinação para as coisas da carne vai te levar à morte. A Bíblia não está dizendo que você vai morrer no Senhor. Quando a Bíblia diz essa expressão, no original dá a palavra sono, e aqui não dá essa conexão. A Bíblia diz que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uma pessoa que anda na carne, querido, faz o que quer da vida. E se você o questionar e fala assim: Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração, tem atitude do carnal, meu irmão, que é só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Ele segue os seus apetites, ele persegue qualquer coisa que vê e gosta. Uma pessoa carnal, ele vai dormir muito, comer muito, vai se envolver com as coisas deste mundo, vai querer, em primeiro lugar, satisfazer a sua carne. Muitas pessoas começam as suas vidas seguindo o sentido natural da coisa. E que fermento está fazendo essa pessoa tomar essa atitude? Meu irmão, até quando você vai ficar levando a sua vida de qualquer jeito? Uma pessoa carnal reluta em conhecer a Deus. Você sabe por quê? Porque não é fácil conhecer a Deus a quem você não pode ver. Carnal, e muitas vezes ele chega a esse ponto de perguntar: como que eu vou servir esse Deus? Eu nunca vi ele.
Sabe que a Bíblia diz que é mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados para a glória do nome do Senhor. Uma pessoa carnal vai relutar em conhecer a Deus, porque não é fácil conhecer alguém que não é físico. A Bíblia afirma que Deus é espírito. E se você quer sentir a Deus, você precisa manter comunhão com Deus. O que te afasta de Deus, segundo João capítulo 3, é os seus pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Cada vez que você peca, você vai se distanciando de Deus. E é por isso que não é fácil para uma pessoa carnal conhecer a Deus. Porque, queridos, Deus, Ele é mistério. Deus é misterioso. E Ele sabe como agir. Ele quer te encontrar, Ele quer mudar a sua vida. Se você é um cristão carnal, daqueles que costuma dizer: eu tenho Deus no meu coração, mas não vive a palavra de Deus, Tiago diz que nós devemos praticar a palavra e não ser simplesmente ouvinte. Cristão carnal, ele é ouvinte da palavra. Ouvinte, ele só ouve, mas ele não muda, não pratica a palavra de Deus. Segundo passo é a influência do mundo. A influência do mundo. Queridos, o natural, que é aqueles que são governados por esse mundo. E a Bíblia diz que esse mundo é governado pelo príncipe desse século. E a Bíblia fala que o príncipe desse mundo será expulso desse mundo. João capítulo 12, que são os demônios. É interessante que tem atitudes do carnal que é igualzinho ao do crente natural. Mas deixa eu te falar quem é o natural. O natural é aquele que não conhece a Deus. Mas se você perguntar para ele, ele fala: eu tenho Deus. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele crê em Deus, mas não obedece à palavra de Deus. Esse é o crente, esse é o cristão natural. Interessante que a Bíblia em Tiago capítulo 2 diz que você crê que existe um só Deus. Olha só, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Os demônios creem que existe um Deus só. Agora, a diferença dos demônios para o natural desse mundo é que os demônios creem e tremem diante dele. Agora, o desse mundo não teme a Deus. Não teme a Deus. O natural, ele esquece de Deus fácil. Quando as coisas agradam a sua carne, ele nem lembra que existe Deus. Interessante que o Salmo 9,17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Se você é um daqueles que só lembra de Deus nas horas de dificuldades, a Bíblia diz que serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Tem pessoas que na hora que vai satisfazer a carne, esquece de Deus. Tem outros quando briga por si próprio, esquece de Deus. A Bíblia afirma categoricamente que aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Serão lançados no inferno. Está aí na sua Bíblia. Salmo capítulo 9, versículo 17. O natural, querido, ele tenta tirar a palavra de Deus do nosso coração. Quando você afirma uma palavra, ele fala: você está julgando. Não. A Bíblia diz que pelos seus atos você será julgado. O natural, ele se alegra com a injustiça. Uma pessoa natural tem os olhos postos nas coisas deste mundo, só nas coisas terrenas. O negócio dele é ganhar cada vez mais. O negócio dele é alcançar os seus objetivos humanos. A pessoa natural se transforma naquilo que ele acha que é a versão natural humana. Só agrada a carne. E esse fermento atingiu o coração de muitas pessoas, principalmente agora nessa pandemia. Quantas pessoas que faz tempo que você não vê? Ah, pastor, eu não estou indo no culto, não estou indo adorar a Deus por causa dessa pandemia. Mas vê se não vai bater cartão todo dia no serviço. Vê se não vai cumprir com as suas obrigações. Mas para Deus não tem obrigação. Para Deus dá medo por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Pessoas que não têm firmeza. Pessoas que não pensam no céu.
Não tem medo do inferno, porque não sabe, não conhece o que a palavra de Deus ensina sobre o inferno. Ela não vê além da sua vida terrena. Todos os seus planos, todas as suas atividades revelam uma miopia, uma cegueira, que nas coisas eternas só consegue enxergar as coisas materiais desse mundo. O fermento desse mundo tomou conta do coração dessa pessoa. Tomou conta do coração dessa pessoa. E por último, ou melhor, antepenúltimo, são as influências dos demônios. Deixa eu te afirmar uma coisa aqui. Uma pessoa diabólica é alguém que é fortemente influenciado por espíritos malignos. Se você é uma dessas pessoas que acha que motel para cristão é coisa natural, você precisa orar para que os Exus de rua saiam da sua vida. Você precisa orar para que o espírito de pombagira saia da sua vida. Se você acha que é normal um casal começar a namorar e manter relação sexual antes do casamento, você precisa pedir para que o espírito maligno saia da sua vida. Meu amado irmão, pessoas que são influenciadas por espíritos demoníacos são pessoas que agem por influência de demônios. E não pense você que demônios não se manifesta de forma real, que se manifesta sim. Se manifesta sim, e tem atitude de cristão que é igualzinho atitude de demônios. Muitas pessoas, querido, influenciadas pela carne ou pelo mundo, passam a buscar significado para a sua vida, e essas pessoas são alvo certo dos demônios. Hoje quase não se vê falar em demônio. Parece que estamos vivendo uma época que eles não agem mais. Essas briguinhas que acontecem dentro de casa. Nós estamos trabalhando família, mês de abril e mês de maio. E muitas pessoas influenciadas, queridos, acham que é natural algumas coisas acontecer dentro de casa. Esquece que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6. Esquece que a nossa luta é contra as potestades, é contra os dominadores deste mundo. Há demônios que estão influenciando a vida de pessoas. É por isso que o teu marido não se converte. É por isso que você não toma uma postura. É por causa dos demônios que cegam o entendimento dessas pessoas. Estamos jejuando, orando. Estamos clamando pela presença de Deus, clamando pelo nível espiritual da igreja. E tem gente que não sabe nem que a igreja está em 50 dias de oração. Tem pessoas, queridos, que não conseguem vencer o cigarro, não conseguem vencer a maconha, não conseguem vencer a cocaína, não conseguem vencer a bebida. Sabe o que é isso? É demônios, é a sua carne. E quando a carne te dá legalidade, quando você abre situação para o pecado, o diabo começa a dominar a sua vida. Esse fermento vai te dominando, e daqui a pouco você não tem mais autoridade, você não tem mais força para vencer o pecado na sua vida. Ei, meu irmão, você precisa mudar a tua história, você precisa mudar a sua vida. Púlpito é lugar de falar a verdade, é lugar de pregar a palavra de Deus. E nessa noite eu estou lhe avisando: Deus tem algo de sobrenatural para a sua vida. Se prepare para o melhor de Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja da face da terra. Os últimos dias. Não brinque de ser cristão. Tome uma postura, jejue e ore. Luiz aqui falando algumas coisas sobre isso nesse livro. Tem muitas pessoas brincando com Deus. Meu amado irmão, nós não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo. Jesus, em breve, voltará para buscar a sua igreja. E os cristãos que são espirituais, ele não pode abrir brecha para o diabo agir. Não pode abrir brecha para o diabo agir. E agora, a doce influência do Espírito. A doce influência do Espírito. Mateus, capítulo 13, versículo 33. E contou-lhe ainda essa parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada.
Meu irmão, se você tem o Espírito Santo, esse fermento está dentro da sua vida. E eu posso afirmar isso categoricamente sobre a sua vida. Uma boa influência na vida do cristão é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que fala, o Espírito Santo é que orienta, o Espírito Santo é que te mostra o caminho que você deve andar. Uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo, ele quebra todas as influências da carne, toda. Ele quebra toda a influência do mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa influenciada nesse mundo pela graça de Deus, e o demônio não tem mais poder sobre a sua vida. Ei, se você ainda não permitiu o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, nesta noite Deus lhe trouxe aqui para que você entenda que a influência do Espírito Santo tem que agir sobre o seu coração. Uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo tem os frutos do Espírito como evidência. Nesses dias que passei por esse momento de Covid, quando testei positivo, uma das coisas que me chamou a atenção, na minha casa, minha esposa, meus filhos, diziam para mim: você está muito agitado, você precisa ter mais paciência. Em outras palavras, eles falavam para mim assim: está difícil ficar perto de você. E quando a Kátia, de noite, nós conversando em casa, ela disse para mim assim: você precisa ter mais paciência, eu sei que você não está bem. Aquele dia eu acordei 3:30 da manhã e eu fui orar ao Senhor. Falei com Deus, falei: Senhor, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho o fruto do Espírito Santo sobre a minha vida, e eu não posso permitir que as obras da carne venham me dominar. Eu tenho o domínio próprio. A partir de hoje, Senhor, eu vou mudar. Eu comecei a determinar isso. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo tem que fazer parte da sua vida. Tem que fazer parte da sua vida. Uma pessoa que é espiritual, que aprende a ouvir o Espírito Santo, caminha debaixo de direção. Eu não posso aceitar que a minha esposa, que é cheia do Espírito Santo, tenha atitudes de pessoas naturais, de pessoas carnais. Não posso aceitar isso. O Espírito de Deus que age sobre a vida dela, que age sobre o que transformou o coração dela, ele não é temporário, age um pouco, sai, age ou não, irmão, permanece na vida dela. E essa foi a minha oração. Eu não sei se isso está ativando, esse vírus está ativando áreas na minha vida, mas eu sei que eu sou controlado pelo teu Espírito, e eu não aceito viver dessa forma, Pai. Eu não aceito ser dessa forma. Meu irmão, Paulo, livro de Coríntios, capítulo 3, Paulo é muito claro em dizer: irmãos, eu não pude falar como espirituais com vocês, mas como carnais, como criança em Cristo. E ele vai dizendo: leite vos dei, não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não tinham condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Preste atenção no que eu digo aqui. Paulo diz assim: olha, eu quero falar com você como cristão espiritual, e eu sei que aqui tem crentes espirituais. Paulo disse: eu quero falar com vocês como cristão espiritual, como pessoas que cresceu espiritualmente, que consegue vencer a carne, que consegue vencer este mundo, que consegue vencer os demônios. Ei, meu irmão, entenda, você é um cristão espiritual. A Bíblia diz aqui muito claro que leite você dá para bebezinho, pessoas que começam a caminhada cristã agora. Mas tem cristão, querido, que está aí há 30 anos já, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, caminhando e tomando leite ainda. Paulo está dizendo: eu quero dar alimento sólido, eu quero manter comunhão contigo, eu quero revelar altas coisas para você nas madrugadas, mas saia dessa posição de criança espiritualmente falando. Qualquer coisinha fica embirrado, qualquer coisinha, eu estou de mal. Meu irmão, você é um cristão. Você é um cristão.
um cristão espiritual. E esse fermento que essa mulher misturou vai te fazer crescer espiritualmente diante da presença de Deus. O crente espiritual, querido, o crente espiritual, ele tem o Espírito Santo dentro dele. E esse Espírito fala com ele. Esse Espírito direciona ele. Esse Espírito mostra as coisas para ele. E ele consegue entender literalmente quando é Deus falando com ele. Agora, que influência você está tendo? Você está sendo governado pela sua carne? Você está sendo governado por este mundo? Ou você é governado pelos demônios? Você não tem escolha. Um dos quatro te governa. Um dos quatro te influencia. Ou você é influenciado pelo Espírito Santo, ou você é influenciado pela sua carne. Ou você é influenciado pelo Espírito Santo, ou você é influenciado por este mundo. Ou você é influenciado pelo Espírito Santo, ou você é influenciado pelas coisas desse mundo. Entenda, Deus tem algo para a sua vida. Você precisa ser uma pessoa espiritual. E é por isso que nós estamos jejuando, para que haja liberdade no Espírito no meio da igreja, para que haja dons espirituais no meio da igreja, para que o nível dessa igreja aumente diante da presença de Deus e a manifestação da glória de Deus seja real, para que o coração do ímpio seja revelado, para que a glória de Deus venha se manifestar. Hoje pela manhã eu cheguei aqui com muita dor aqui, preocupado. Fiquei sentadinho ali onde minha sogra está sentada, falando para Deus, falei para a Cátia sexta-feira que eu estava sentindo essa dor. E Deus, eu vou pregar com dor ou sem dor? Eu vou falar da tua palavra com dor ou sem dor? Doutor Rodrigo catou a palavra e fez uma oração para a cura, do jeito que o Jota fez aqui. E foi instantâneo. Aquela dor desapareceu. Nós estamos orando para que um milagre aconteça no meio dessa igreja. Estamos orando para que, se entrar uma pessoa possessa por aquela porta, por essa porta, por aquela porta, ele seja totalmente repreendido no poder e na autoridade do nome do Senhor. Estamos orando para, quando o louvor começar a cantar, vidas comecem a sentir a presença de Deus neste lugar. É por isso que nós estamos 50 dias de jejum e oração, para que a manifestação de Deus seja real. Ei, meu irmão, seja um cristão espiritual. Deixe o Espírito Santo influenciar a sua vida.